Pedro Raul no Corinthians, e eu queria que você, torcedor do Vasco, torcedor do Botafogo, do Goiás, deixasse uma mensagem aqui nos comentários pra torcida do Corinthians, sei lá, olha, resolva aí a defesa, porque agora os problemas no ataque terminaram, seus problemas acabaram, boa sorte, eu não sei, uma mensagem pra torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians vem fazendo raiva lá com o Yuri Alberto, que não tá vivendo um bom momento, mas o Pedro Raul chegou agora para acabar com a seca de gols do Corinthians. Deixou a mensagem? E outra coisa, por favor, dê uma moral pra gente, deixa o seu like aqui nesse vídeo, o seu like ajuda demais no engajamento aqui do nosso canal e vai ajudar para que esse vídeo chegue a mais amantes do futebol. Deixou a mensagem pra torcida do Corinthians? Deu o seu like? Então, vambora! Olha, Vasco da Gama, jogador saindo do Vasco da Gama. Botafogo negocia com o jogador que atua na Espanha. Eu vou falar aqui sobre o Fluminense na final da Recopa Sul-Americana. Despedida cancelada no Flamengo e provável escalação para o clássico de amanhã. Esse jogo de amanhã promete Vasco e Flamengo. Fala galera, Fábio Rangel aqui do seu canal BTB Esporte. Chegamos nessa tarde de sábado com muitas informações aqui do nosso futebol brasileiro. Olha, eu queria começar falando sobre uma despedida que foi cancelada no Flamengo. Trata-se da despedida do Everton Ribeiro. Tá aqui, ó. A agenda impede a despedida de Everton Ribeiro com a torcida do Flamengo no Maracanã. A despedida aconteceria antes da bola rolar para o clássico contra o Vasco, mas ela foi cancelada. Então, eu ouvi alguns comentários sobre essa questão aqui da despedida do Everton Ribeiro. Muita gente apoiando, como sempre, né? E muita gente também criticando. Criticando por quê? Porque o jogador não se aposentou. Eu vi muita gente defendendo aqui o seguinte, poxa, se ele tivesse assim se aposentando, tal, parado de jogar futebol, talvez seria legal uma despedida, mas como ele tá jogando pelo Bahia e tá muito bem no Bahia, marcando gols e vai enfrentar o Flamengo aí no Campeonato Brasileiro, talvez uma Copa do Brasil, mais cedo ou mais tarde, não tem jeito. Então eu vi muita gente criticando por isso e vi muita gente também defendendo por causa da história que o Everton Ribeiro tem no Flamengo, ali a questão do filhinho dele também, né? Teve a apresentação no Bahia que ele cantou a música do Flamengo, muito legal, né? Assim, criança é puro ali e tal, sabe como é que é. Então ele tem uma história muito bonita, então ficou aí, infelizmente foi cancelada essa despedida, mas era uma despedida aí que dividia opiniões. E olha, por falar em Flamengo, amanhã nós vamos ter o clássico contra o Vasco e o canal BTB Esportes vai estar lá, nós vamos estar ali na frente do Maracanã ao vivo e depois também vamos trazer para vocês aqui tudo que vai acontecer nesse jogaço de amanhã. E olha, atenção aí, torcida do Vasco, nós já temos aqui a provável escalação do Flamengo amanhã. Goleiro Rossi, Varela, Fabrício Bruno e Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, Everton Cebolinha e Pedro. Rapaz, esse time no papel é muito bom. Tite, vamos fazer agora esse time jogar, né? Mas é muito bom no papel. Então essa aqui é a provável escalação para enfrentar o Vasco da Gama amanhã nesse clássico. Vai ser um jogaço. E olha, Flamengo e Vasco tem que ficar atento ali, fora o clássico, aquela coisa toda, a questão da tabela, né? Fluminense é o líder com 13 pontos, Botafogo está ganhando do Nova Iguaçu agora, né? Tô fazendo aqui o vídeo, por enquanto o Botafogo tá ganhando, gol do zagueiro Lucas Halter. Botafogo tá indo também a 13 pontos, Nova Iguaçu tá ficando com 10 pontos, Madureira com 9, Boa Vista também com 9 na quinta colocação, na sexta colocação Flamengo com 8 pontos e na sétima colocação o Vasco também com 8 pontos. Além da derrota no clássico, sempre deixa uma marca, perdeu o clássico, né? Também tem a questão da tabela. Quem perder esse jogo aqui, entre Flamengo e Vasco, vai acabar se complicando. E agora, vamos aproveitar aqui e vamos falar sobre o jogador que saiu do Vasco da Gama, né?
Trata-se do Lucas Orediano. O jogador, né, ele pediu para ser transferido, né, depois de participar da pré-temporada no Uruguai e até jogar ali no início do Carioca. O detalhe é o seguinte, detalhe do empréstimo. Essa notícia aqui do Vene Casagrande, ele fala o seguinte: o empréstimo de Orediano ao Cincinnati, né, dos Estados Unidos, foi o seguinte: o Vasco recebeu compensação financeira, né, e por ceder o meia, e há a opção de compra ao término do empréstimo, né? O jogador já viajou para os Estados Unidos. E a gente tem aqui uma fala do técnico Ramon Dias. Ele fala o seguinte: quando o Orediano estava no Vasco ainda, ele falou o seguinte: ele quer sair, né? E gosta de jogadores que querem ficar. E tá certíssimo. Tá certíssimo. O técnico do Vasco, né? Ele deu uma coletiva falando sobre isso. Olha, o jogador, ele quer sair e eu gosto de jogadores que querem ficar. Eu lembro que no ano passado também, quando o Vasco estava ali naquela luta ali contra o rebaixamento, ele deu uma declaração falando sobre isso, que ele queria no Vasco jogadores que queriam atuar pelo Vasco. E olha, eu também defendo isso. É igual lá a situação lá do Mateuzinho ali com o Botafogo, Corinthians, né? Corinthians e Botafogo estão lutando ali para poder contratar ali o lateral do Flamengo, o Mateuzinho, né? E parece que a preferência do jogador é ir para o Corinthians, mas o Corinthians quer pagar ali parcelado, né, em 3 vezes. E o Botafogo pode pagar ali pelo jogador à vista. Então é uma situação complicada. Eu já vi até torcedores do Botafogo falando sobre isso. Olha, deixa pra lá. O jogador não quer vir, ainda que a gente tenha condições de comprar, mas o jogador não quer vir. E tá certo, o técnico do Vasco tá certíssimo. Ele disse aqui: eu quero jogadores que queiram atuar pelo Vasco, né? Então, o Vasco, como eu disse aqui, tá ali na 7ª colocação no Campeonato Carioca e amanhã terá esse clássico aí muito pegado contra o Flamengo e não tem favorito, é meio a meio. Vamos ser sinceros, no papel o time do Flamengo tá mais pronto, né? O Flamengo praticamente precisa ali de um lateral direito. E o Vasco ainda tá se reforçando, né? Perdeu esse jogador agora, teve a contusão do Paulinho também, mas num clássico tudo pode acontecer. Eu me lembro muito daquele ano de 2019, foi um ano maravilhoso pro Flamengo, o Flamengo de 2019. Mas o que aconteceu naquele clássico? Aquele jogaço 4x4. O Flamengo foi lá, meteu 4 no Vasco, o Vasco foi lá, meteu 4 no Flamengo, e foi um jogaço, terminou empatado. Então tudo pode acontecer nesse clássico amanhã e eu tô curioso, não vejo a hora de chegar esse clássico. Repito, a nossa equipe BTB Esportes vai estar no Maracanã acompanhando tudo que vai estar acontecendo e com certeza nós vamos trazer tudo para vocês aqui depois. Olha, eu quero falar agora sobre o Botafogo, é uma notícia aqui do Botafogo, também do Vene Casagrande, que diz o seguinte: o Botafogo está em negociação avançada para contratar o lateral direito uruguaio Damian Soares, né? O jogador tem 35 anos, não é um garoto, né? É um jogador experiente e ele está no Getafe desde 2015. Então o Botafogo vem negociando aí, né, com esse jogador. A diretoria, ela trabalha com cautela, né? E não trata ainda como certo. Mas as conversas estão ali num estágio bem avançado, né? Essa informação aqui primeira foi pelo site Relevo lá da Espanha. Então, olha só, o Botafogo do meio pra frente, Botafogo tá muito forte. Botafogo contratou aí, né, o Luiz Henrique, tem aquele jogador camisa 7 que eu gosto muito, o Vitor Sá, um jogador muito bom, um jogador rápido, tem o Tiquinho Soares ali, o goleador, né, então tem o Jefinho também, esse jogador é bom demais, foi um acerto do Botafogo trazer o Jefinho de volta. Então o Botafogo já tem um meio de campo ali pra frente, o ataque muito forte, um ótimo goleiro, o Gatito, né, que todo mundo aí conhece, e também um goleiro, eu não sei se vai ser o reserva, o John, que também é um bom goleiro. Então o Botafogo tem peças ali na questão defensiva ali, essa questão também do lateral direito como o Flamengo, e ajustando ali a questão defensiva, a parte defensiva, o Botafogo entra muito forte para essa temporada. Eu acredito que esse Botafogo desse ano vai ser mais forte do que o Botafogo do ano passado, e o Botafogo tem que se fortalecer. Tá aí, tá bem no Campeonato Carioca, tá vencendo agora do Nova Iguaçu, tá ali empatando com o Fluminense com 13 pontos na liderança, mas olha só, o Botafogo tem que focar muito. Botafogo tem que prestar muita atenção nessa pré-Libertadores. Porque você imagina, o Botafogo já terminou ali o ano de uma maneira muito conturbada pela perca ali
do título, né, do Campeonato Brasileiro, terminou o ano daquela maneira. Então você imagina se o Botafogo me é eliminado, rapaz, de uma pré-Libertadores. Imagina como que não seria o restante do ano do Botafogo. Então, Botafogo, se empenhar no Campeonato Carioca, tá bem, mas o Botafogo tem que se preparar demais para essa pré-Libertadores. Então, a gente tá acompanhando aqui, por enquanto o Botafogo tá vencendo de 1-0 do Nova Iguaçu, gol do zagueiro Lucas Halter. E agora eu quero falar sobre o Fluminense, né? Sobre a final da Recopa Sul-Americana que vai acontecer no Equador, né? Em Quito, no Equador. Tá dizendo assim, prefeito de Quito autoriza eventos e LDU e Fluminense terá público na Recopa, né? Então tá acontecendo muitos problemas, né? Muitos problemas, tá aqui, ó, caos no Equador, né? Gerou a possibilidade da partida de ida da Recopa deixar, né, no país, deixar de acontecer sem torcedores presentes. Então, pelos problemas que está acontecendo lá, né, no país, correu esse risco aí de não ter público, né, que é muito ruim. Assim, a ver o torcedor do Fluminense fala, poxa, seria bom pra gente, o estádio vazio. Eu já acho o Fluminense favorito. Pra mim, o time do Fluminense é melhor. Então, imagina jogando lá sem você ter ali a torcida adversária. Seria bom, mas para o espetáculo ali, eu acho legal você ter ali a torcida, né? E como eu disse, o Fluminense é favorito e pode vencer lá, e principalmente no jogo de volta. O time do Fluminense tá muito forte, como eu tenho falado. De olho nesse Fluminense, olha só, após semanas de indefinição, a partida entre LDU e Fluminense, válida pela ida, né, o jogo de ida da Recopa Sul-Americana no próximo dia 22, permanece no mesmo local e com a presença dos torcedores. Apesar do caos político e social vivido no Equador nas últimas semanas, o prefeito de Quito reforçou que os eventos na cidade estão autorizados. Então, isso é muito bom para o espetáculo. Galera, nós vamos ficando por aqui. Esse foi o nosso giro de notícia aqui dessa tarde. E amanhã de manhã, antes do clássico, nós vamos estar aqui trazendo mais informações para você, tá bom? Se você não deu um like nesse vídeo, por favor, dê um like nesse vídeo, me dê essa moral, ajuda a gente. E quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Quero agradecer aqui, nós chegamos à marca de 103 mil inscritos. Nosso canal vem andando aí, graças a Deus, primeiramente, depois a vocês que têm dado essa moral. E agora estamos aí caminhando para chegar a 104 mil inscritos, tá bom? Então, galera, vamos ficando por aqui. Boa tarde e amanhã voltamos com mais informações do nosso futebol brasileiro. BTB Esportes, o seu canal de notícias.